vamos falar do tema do nosso programa de hoje. O tema de nosso programa de hoje é psicografia. Hoje nós vamos procurar esclarecer todas as dúvidas da psicografia, deste assunto muito interessante, fantástico, um fenômeno comum e que realmente existe, um fenômeno ligado às práticas espíritas e mediúnicas. Nós vamos falar da realidade da psicografia, deste fenômeno metafísico que é muito pouco entendido e que é geralmente atribuído pelos nossos irmãos admirados espíritas de forma errônea, a manifestação de desencarnados ou a manifestação de pessoas já falecidas, quando, na maioria das vezes, estes fenômenos são provocados por outros tipos de entidades que nós falaremos hoje. O entendimento dos mecanismos da psicografia é fundamental para permitir o avanço, o progresso nos estudos e nas pesquisas e em todas as práticas espíritas, o conhecimento das faculdades, dos poderes anímicos ou da alma, o conhecimento de outras entidades, do vastíssimo, do enorme e do complexo mundo astral, mundo das entidades desencarnadas e de habitantes típicos deste mundo conhecido como mundo da luz ou mundo astral. Quando alguém, à primeira vista, já conclui por si mesma que um determinado fenômeno é provocado por um desencarnado, isto coloca esta pessoa no patamar da aceitação e afasta esta pessoa do caminho que leva ao entendimento superior do verdadeiro espiritismo. Tudo que nós vamos falar hoje não vai diminuir, não vai tirar o valor do grande espiritismo. Pelo contrário, vai valorizar esse espiritismo através do conhecimento da ciência oculta que estuda todos os fenômenos espíritas, fenômenos que realmente acontecem, mas que nunca são atribuídos a este ou aquele motivo, a esta ou aquela entidade, sem antes vivenciar o fenômeno em si e deixar a verdade sair, a verdade emanar do próprio fenômeno em si, pela observação, pelo estudo e principalmente pelo entendimento mental do fenômeno. Fisicamente está provado que a solução de todo e de qualquer problema está no próprio problema. E do mesmo modo, a solução de todos e quaisquer fenômenos está também no próprio fenômeno. A ciência oculta tem as bases, ela tem as leis metafísicas para que tudo isso possa ser pesquisado, possa ser entendido e também comprovado em nós mesmos, usando os nossos corpos, o físico, o vital, o astral e o mental, que os quatro juntos compõem o melhor laboratório que existe, que é o nosso próprio ser, a nossa seidade. Um laboratório melhor que os laboratórios da NASA e que permite atingir os mais elevados graus de pesquisa e principalmente de consciência. Pelo Espiritismo, a psicografia é a manifestação pela escrita ou por desenhos de um espírito que se utiliza das mãos ou então dos pés de um médium que pode estar inconsciente, semiconsciente ou até mesmo consciente. Existem milhares e milhares de livros psicografados, partituras de músicas, desenhos, pinturas mediúnicas, esculturas e obras feitas pelas mãos ou pelos pés de médiuns, atribuídas estas obras em sua quase totalidade a desencarnados, mas que na realidade e pelos conhecimentos ocultistas, teosóficos e eubióticos e por relatos também de clarividentes confiáveis, estes fenômenos são atribuídos e operados em sua realidade por elementais ou espíritos da natureza, como gnomos, fadas, ondinas, salamandras e duendes, que são nada mais, nada menos do que forças ou extensões angélicas. Ou então, estes fenômenos são operados de uma outra maneira, por capacidades anímicas inconscientes do próprio médium, desencadeadas por autossugestão e também através de outros órgãos suprassensíveis de percepção superior. O maior médium brasileiro para nós é Chico Xavier. E consideramos esta pessoa um santo, uma pessoa santa e bondosa, mas uma pessoa teósofa em essência do que espírita propriamente dita, pois ele mesmo, Chico Xavier, afirma que não tem certeza absoluta se são de suas realidades suprassensíveis, se são de sua fabricação ou origem, ou se são de
espíritos as mensagens que ele mesmo recebe, as mensagens que ele psicografa. Como, por exemplo, a mensagem que recebeu do escritor entidade Humberto de Campos. A mensagem de que o próximo avatar, ou de que a próxima manifestação crística ocorrerá no Brasil Central no ano de 2000, em uma cidade que tem o nome de um santo da Igreja Católica. Será que é São Lourenço? Ou é a certeza que é São Lourenço? Se um ser desta categoria, um ser como Chico Xavier, tem dúvidas, imagine então como estão perdidos os médiuns que estão dando seus primeiros passos e os médiuns inexperientes. Pelo Espiritismo, a psicografia é provocada pelo espírito através das mãos ou dos pés de um médium. Pela psicologia, a psicografia é uma parte da psicologia que trata da descrição da mente e de suas funções conscientes e inconscientes. Pela ciência oculta, pelos conhecimentos teosóficos, pela eubiose, pelos conhecimentos da tradição iniciática das idades, a psicografia é um fenômeno real, verdadeiro, mas que ele é provocado por 4 maneiras distintas. A primeira maneira que ela ocorre, e na maioria das vezes, a psicografia é provocada por capacidades anímicas desconhecidas e que o médium possui inconscientemente escondidas em latência, dormitando em seu íntimo, no íntimo de sua alma, e que vem à tona à sua superfície do consciente quando o médium entra em um estado diferenciado de ser. Um estado provocado por auto-hipnotismo, por auto-hipnose ou sono, aquele estado de sono, ou por autossugestão. Neste tipo, enquadram-se os fenômenos em grande parte das escritas psicografadas, das pinturas mediúnicas feitas por capacidades do subconsciente do próprio médium e que até mesmo ele desconhece. A segunda maneira é muito comum também, mas por capacidades anímicas também desconhecidas que o médium tem, mas conduzidas por influências externas, usando mecanismos semelhantes, por hipnotismo, indução à hipnose ou ao sono, sugestionamentos provocados por outras pessoas, provocados por um ambiente ou por uma ambiência criada, como em um clima ritualístico, e também por entidades astrais ou mentais que fazem desencadear, que provocam as capacidades inconscientes do médium, tornando-as afloradas ou conscientes. Terceira maneira, e nos casos mais estranhos e inexplicáveis, por outro tipo de entidade, por elementais da natureza, por gnomos, fadas, ondinas, salamandras e por, principalmente, silfos e sílfides, sob um comando angélico, tanto de anjos bons como de anjos maus, que usam o médium como um elemento intermediário para operarem os fenômenos. Neste caso, enquadram-se as manifestações que operam aquelas curas fantásticas e estranhas, que operam aquelas operações sem dor, sem infecção, em condições desfavoráveis e com instrumentos caseiros e grosseiros, como aquelas realizadas através de Arigó, através de Edson Queiroz e tantos outros. Fenômenos também de precipitação de ectoplasma, daquela matéria etérica que cai na densidade física, adquirindo as mais diversas configurações, as mais variadas formas fantasmagóricas e os assustadores, os terríveis fenômenos poltergeists. E tudo isto pode ocorrer de uma forma consciente, semiconsciente e principalmente inconsciente através do médium. E nesta terceira maneira ocorrem a maioria dos fenômenos espíritas. Quarta maneira, através de entidades independentes, através de habitantes do vastíssimo, do enorme mundo astral e também por espíritos de desencarnados, segundo o Espiritismo, porque para nós, teósofos e eubiotas, nós não chamamos de espíritos, nós chamamos de alma de desencarnados. Existem manifestações de almas de desencarnados em nosso mundo físico, mas elas são raríssimas, pois para que isto ocorra, devem ser conhecidas, devem ser seguidas todas as leis do astral, que são totalmente diferentes das leis físicas e desconhecidas das pessoas. Elas são conhecidas apenas por mestres adeptos e por estudiosos, por pessoas que viajam
viajam constantemente com consciência nesse mundo, a nossa próxima morada quando nós morrermos. Para você entender melhor isto, para atrairmos a manifestação de um desencarnado, deve ser criada uma ambiência astral muito mais forte do que aquela ambiência onde ele se encontra no próprio astral. E como no astral, os sentimentos e as emoções, tanto boas como as más, são de 100 vezes a 1000 vezes, eu vou repetir, as emoções são de 100 vezes a 1000 vezes mais fortes, mais intensas que os sentimentos e emoções que nós podemos produzir presos ao nosso corpo físico. E esta condição, essas emoções diferenciadas, impede a atração, impede a manifestação do desencarnado. É difícil puxar um desencarnado do astral para a nossa emoção física, pois a emoção lá é muito mais forte. Por outro lado, como no astral, existe a lei básica, a lei primordial, que diz que semelhante atrai semelhante, uma manifestação de uma alma doente, de uma alma tresloucada, de uma alma de um suicida como Van Gogh, só ocorreria se o médium estiver em mesma situação de alma que aquela alma penada está, o que ela se encontra, o que ela é. E vemos pinturas mediúnicas de Van Gogh acontecerem num clima calmo, num clima de evangelho, num clima falando de Jesus, um clima tranquilo, impossível de atrair pela astralidade esse tipo de entidade ou de desencarnado. Pois quem está nessa região onde ele está é uma região terrível. E somente criando esse ambiente terrível, aqui é que nós conseguiríamos chamá-lo ou atraí-lo. Comprovando aqui tudo isso, que o fenômeno, ele existe. Ninguém diz que ele não existe. Mas este fenômeno é erroneamente atribuído a Van Gogh. E que seria mais verdadeiro dizer ser atribuído às capacidades anímicas superiores, às capacidades inconscientes do próprio médium ou a fatores externos conduzidos através do potencial e dos poderes angélicos e de suas extensões como os elementais. Os conhecimentos ocultos desse mundo astral permitem dizer que as manifestações de desencarnados ocorrem, mas elas exigem essa ambiência astral muito forte por parte dos que estão vivos e um conhecimento prévio de entrada e saída do astral ou de mudança dessas dimensões pelo desencarnado e que tenha sido desenvolvido enquanto ele estava encarnado. Fora isto, os fenômenos que são atribuídos a desencarnados devem ser repensados, devem ser pesquisados, analisados com a nossa mente crítica para nós detectarmos a verdade e não sermos frutos ou vítimas de ilusões do astral e de conceitos errôneos da psicografia. Querido e querido ouvinte, o que será na realidade a psicografia? Como será que funciona a pintura mediúnica e os espíritos de Van Gogh, Matisse, Monet e tantos outros? Será que são eles mesmos que pintam através dos médiuns? Ou são capacidades, dons do próprio médium que faz estas obras e que até ele mesmo desconhece por serem forças anímicas interiores ou inconscientes? Qual será o mecanismo da psicografia de Chico Xavier? Como este homem tão puro e santo consegue escrever coisas tão lindas, dar tão boas mensagens? Será que é ele que produz? Ou será que existem estas entidades? Qual é a fonte de inspiração para os trabalhos de entidades? De onde sai todo esse conhecimento? Será que eles vêm do mundo mental? E o que são ilhas de inspiração do plano mental? Será que existe o mundo das ideias de Platão? E o que são reservatórios nirmanacaicos ou dos nirmanacaias? Reservatórios de influências boas, reservatórios de influências más, de boa astralidade, de má astralidade, de criatividade e de destruição também. O que será um cascão astral? Será que nós poderemos dar vida a este tipo de entidade do astral? Aquela que nós largamos na segunda morte, quando a gente vai para o mundo mental? Qual será o mecanismo dos elementais, dos duendes, dos espíritos brincalhões que se fazem passar por desencarnados em sessões espíritas? Como isso funciona? Como é que é possível acontecer? E a psicografia poltergeist, essa psicografia que assusta, terrível, como ela funciona? Como pode ter aparecimento de escritos com sangue, de escritos precipitados do ar, de figuras criadas no espaço por mãos, de desenhos, de figuras criadas em paredes, em desenhos em poças de água, água que surge do nada, fenômenos de ondinas? E o que fazer? Como entender? Como usar? Como praticar a psicografia? Então, é só você ligar e fazer a sua pergunta para nós respondermos aqui ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? É Santina. Tudo bem, Santina? Tudo bem? Você vê, a gente está falando de santo aqui e o seu nome é Santina? Santina.
Santina. Interessante, hein? Ah, interessante. Você fala de onde, Santina? Da Vila Guilherme. Vila Guilherme? É. E o que você acha disso tudo que a gente falou? Olha, fiquei desde o começo do programa que eu consegui a ligação, né? Sim. Então o senhor deu muitas explicações que eu estava procurando. Isso, porque a gente procura dar um leque aberto para todo esse conhecimento oculto relacionado à psicografia. A gente não pode simplesmente aceitar uma psicografia vinda diretamente de uma fonte, que seria a fonte de um desencarnado. Existem muito mais fenômenos ligados a todo esse processo, não é assim, Santina? É. Então, e qual é a sua pergunta que você quer fazer? Porque faleceu uma filha minha faz 1 ano e 4 meses. Sim. Então, eu vivo muito desesperada, sabe? Porque agora eu estou indo de vez em quando, porque a outra minha filha é kardecista, e eu tenho ido ouvir sobre isso, sobre o espiritismo, então diz que tem uma outra vida do lado de lá. Sim. Ela tá do lado de lá, tá vendo? Aí eu fico procurando. Mês que vem eu vou no Chico Xavier para ver uma psicografia da minha filha. Você vai em Uberaba? Vai ter uma excursão e eu vou para ver se eu consigo uma psicografia dela. Sim. E eu não acreditava, assim, que a gente morre e acaba tudo. Eu sempre acreditei nisso. Isso é um erro muito grande. A vida é eterna, nós somos eternos, pois nós somos expressão de Deus. A vida não para. E quando acabar toda a evolução hominal aqui no sistema solar, que é o sistema do homem, nós estaremos numa outra estrela, num outro sistema evolutivo, continuando uma nova experiência. Isso não para. E nós já temos também experiências anteriores em outros sistemas evolutivos. A vida é eterna. Sabe que você, Santina, vai habitar em todas as estrelas que existem no cosmos? Isso é eternidade. Não é uma vida efêmera, curta, por mais longa que a gente possa imaginar, ela é muito maior, ela é infinita, pois a vida de Deus é infinita. Esse é o verdadeiro conceito de infinito. Mas faz a sua pergunta, qual é a sua dúvida? Então, é mesmo o espírito da pessoa que vem nessa psicografia? O senhor falou aí muita coisa sobre isso. Não, então, você ouve a resposta pelo rádio? Só. Tá. E outra coisa, Ademar, assim que eu vivo sempre chorando muito, você falou alguma coisa de emoção que eles sentem 100 vezes, 1000 vezes mais que a gente? Sim, exatamente. Eu vou explicar isso melhor então, tá bom? Tá, um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Bom, primeiro, o espírita, ele chama a manifestação que ocorre pela psicografia, ele diz que é provocada por um espírito. Existe uma diferença de conceito, não que o espírita esteja errado, em absoluto. É uma questão de nomenclatura, é uma questão de nome. Mas o que o espírita chama de espírito, o ocultismo, ele classifica como alma, como psicomental. Nós somos uma alma e como expressão de Deus, que é pai, mãe e filho, como é primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, causa ali efeito, nós também somos trinos, como espírito, alma e corpo. Espírito é imaterial, ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado, não tem como a gente ver um espírito ou perceber um espírito pelos 5 sentidos físicos, não dá. Mas a alma nós podemos perceber sempre, através da visão, podemos vê-la, podemos tocá-la, podemos perceber pelos nossos 5 sentidos, pois a alma é o psicomental. E o mesmo psicomental que a gente usa para focar a nossa evolução é o mesmo psicomental que vai para, numa primeira fase, no mundo astral, e numa segunda fase, após a segunda morte, no mundo mental, e que permite estes contatos. Não é uma questão de dizer que o espiritismo está errado. São nomes diferentes para uma mesma coisa, enfoques dentro de uma mesma verdade com outros nomes. Quando a gente entra em contato através de uma sessão, através de um fenômeno qualquer, com um espírito, nós estamos entrando em contato com uma alma. E é possível a gente entrar em contato com uma alma. Mas quando a gente morre, os nossos sentimentos e as nossas emoções no plano físico, elas são diluídas, elas são enfraquecidas pela própria densidade do nosso corpo físico. As emoções, elas têm um determinado grau. Quando a gente morre, nós somos apenas o corpo das emoções e o corpo dos pensamentos. Nós somos só a alma sem a matéria densa do nosso corpo físico. O que acontece? Só essa mudança de habitat da alma que anima o nosso corpo físico e desta alma que se separa, que se destaca do corpo físico e fica sozinha, independente, fora do corpo físico, só essa mudança faz com que a astralidade seja muito forte. Isto provoca que para um viciado em drogas, quando ele morre vítima daquele vício, ele vai buscando vício cada vez mais atrás do vício, até provocar a sua morte. Você que está me ouvindo, que é viciado em drogas, cai fora já, imediatamente. Você não sabe o que é isto, é terrível. E o conhecimento do astral, se um viciado entra com a consciência dele no astral, ele larga imediatamente do vício, pois é horrível. Uma pessoa viciada, quando vai para o mundo astral, ela é só vício. E o vício é 1000 vezes mais forte do que o vício físico. Se o vício físico já é incontrolável, quando ela está com a consciência no físico, imagina quando ele vai para o astral. Isso é aquilo que o católico chama de inferno, pois no astral semelhante atrai semelhante. E aquela alma
conspurcada de vícios, atrai mais vícios que intensificam o próprio vício, que atraem mais, e a coisa então vai num crescendo insuportável, uma coisa horrorosa. É a mesma coisa que um suicida, um jovem de 20 anos, que ele pratica o suicídio quando ele tinha uma vida projetada, dependendo do seu livre-arbítrio, que poderia ser esticada ou encurtada um pouco só, por exemplo, de 90 anos, e ele pratica o suicídio com 20, ele vai ficar equivalente a 70 anos repetindo aquela cena, e cada vez pior, com uma astralidade maior, com medo maior, com uma angústia maior, com uma tristeza maior. Isto tudo são coisas do baixo astral, e são terríveis. Da mesma maneira, toda aquela felicidade, todo aquele amor, todo aquele sentimento nobre que a gente sente quando a gente está aqui fisicamente, tudo isso se multiplica por 1000 vezes, e aquela alegria, aquela felicidade atrai mais alegria, mais felicidade, a gente fica com mais alegria e mais felicidade, num crescendo contínuo. Isto é a felicidade total, isto é o êxtase, é o amor supremo, é a felicidade suprema, é a alegria suprema. Então tudo isso equivale ao sentimento do céu. E como nós, na maioria, somos uma mistura, uma mescla de coisas boas e de coisas ruins, de vícios e de qualidades, vícios e virtudes, defeitos e qualidades, a gente vai para uma dimensão chamada de purgatório, onde a gente purga. Ora a gente está num sentimento bom, ora está na ruim, e uma coisa vai compensando a outra de uma maneira intermediária entre aquilo que eu expliquei ocultamente como céu e como inferno. A maioria das pessoas vão para essa região de conflitos, de conturbação, ora aguenta, ora apanha, ora acerta, ora erra, que é o comum da vida astral. Agora, quanto ao fato de você querer ter contato com a sua filha falecida, isto é nobre, é digno de uma mãe. E parabéns a você, em nome da sua filha que morreu, não está aí, mas em nome dela, eu sei que do astral, ela quer desejar a você um feliz Dia das Mães. O que você pode fazer? Entre em contato com ela mentalmente, reze para ela, tenha bons pensamentos, só pense nas qualidades que ela tem. Estas qualidades vão acender dentro daquela conspurcação do purgatório, que a maioria vai acender as qualidades e vai diminuir os sofrimentos. Mas quando uma pessoa morre, nós começamos a pensar, a ter ligações anímicas de mágoa, de ressentimento, de tristeza, tudo isso aumenta todo, escurece, podemos dizer, toda aquela massa no purgatório, aquela massa emocional, e a pessoa sente tudo isso. Quando uma pessoa morre, nós temos que ter bons sentimentos para ela, rezar para ela, e não é importante você entrar em contato com ela, Santina, porque ela está presente no processo evolutivo e você está amarrada com ela. Somente pelo fato de você ter sido mãe dela, ela ter sido a sua filha, existe essa ligação anímica. Vocês estão ligadas, vocês vão ter novos contatos. Você não precisa provocar isso, que tudo isso ocorre sempre e vai ocorrer de uma maneira natural. E quando você, um belo dia, devido ao seu processo evolutivo, você for para o astral, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Alô? Alô? Quem fala? É Denise. Tudo bem, Lenice? Tudo, graças a Deus. Você fala de onde? Aqui é Jardim Marília. Nossa, eu estou sentindo uma vibração boa da sua pessoa. Ai, ótimo, porque eu também, assim, eu já conheço pessoalmente Sim. e frequento eubiose, então já estou no caminho. Vamos lá. Então, professor, no começo do programa, o senhor comentou a respeito de psicografia. E, assim, eu tenho uma experiência pessoal que ocorreu comigo há mais ou menos uns 3 anos. E, assim, eu tinha desde 15 anos de idade, eu tenho muita enxaqueca, fortíssima. Então, há uns 3 anos atrás, ocorreu que eu estava no meu trabalho, na minha lojinha, trabalhando, e eu estava com uma dessas enxaquecas, assim, horrorosas. E por vezes, assim, das minhas mãos, assim, tipo faíscas mesmo, quando eu estava muita dor de cabeça, assim, relava em alguma coisa assim, saía faísca. Sim. Então, nesse dia, eu estava escrevendo alguns provérbios, sabe quando o movimento está fraco? Então, eu peguei a caneta e comecei a escrever alguns provérbios, alguns versinhos, alguma coisa assim. Aí, de repente, eu senti uma vibração forte na mão e me causou susto. Então, veio aquilo, assim, eu senti como uma força na minha mão. E eu, automaticamente, vi aquele susto, eu soltei a caneta. No que eu soltei a caneta, assim, ficou até em pé alguns segundos. Então, na hora, me veio um pavor tão grande que eu fiquei com medo de alguma coisa, assim, de entidade anímica ou qualquer coisa. Aí que foi a sua falha, Lenice. Hã? Aí que foi a sua falha. Você tem que relaxar e deixar, ver o que acontece. Mas eu tive medo de... Não pode ter medo, Lenice. A gente sempre fala, não pode ter medo, não. Então, aí o pavor foi tão grande, na hora eu abaixei minha cabeça, comecei a rezar. E aí eu não tive... E até hoje eu não tinha explicação disso. Então, vamos explicar, tá bom? Tá ok. Um grande abraço a você, Um grande abraço, obrigado pela muito sua... E um abraço. Tchau.
Tá. Bom, existe uma maneira, você que quer testar, não de uma forma de brincadeira, a gente não deve brincar com coisas sérias. E a gente está falando de assunto sério. Mas se você sentar numa cadeira, rezar na religião que você tiver, entoar salmos, se você buscar uma paz interior, se você entrar num processo de introspecção, um processo de calma, de serenidade interior, e você colocar um papel na sua frente e segurar levemente uma caneta, desejando intimamente psicografar, desejando intimamente escrever algo, e você procurar a introspecção, procurar a sua interiorização neste processo, você fica nessa postura segurando a caneta sobre um papel, sentada numa mesa e nessa postura que eu falei, buscando o belo, a ética, a moral e tentando fazer essa introspecção. E fica assim. Na maioria dos casos é muito fácil psicografar, não é nada contrário. A gente começa a escrever coisas, a gente começa a fazer desenhos. Tem pessoas que fazem desenhos e desenham símbolos, escrevem coisas de uma maneira inconsciente. E você pode desenvolver a sua capacidade de psicografar. E todos nós temos essa capacidade. Note bem, todos nós temos. Agora, só que o que vai desencadear esta capacidade sua pode ser uma capacidade que você tem, anímica, de suas forças interiores, que elas estão dormitando no seu inconsciente, no subconsciente, e que afloram neste estado de introspecção e nesta postura que você está. Você vai desenhar coisas, às vezes você não sabe nem desenhar, você vai fazer desenhos, você vai escrever de uma maneira diferente, você vai escrever de outras línguas, e coisa que você mesmo pode estar fazendo. Mas no seu caso, Helenice, o que aconteceu foi uma outra coisa. Existem enxaquecas que elas são provocadas por disfunção físicas e relacionadas ao nosso metabolismo. Mas existem enxaquecas que elas são formadas por um aura que antecede a enxaqueca. Toda enxaqueca tem um aura que antecede. E este aura, ele confunde com o aura que a gente vê em realidades suprassensíveis ou de outras dimensões, ligadas ao astral e ligadas principalmente ao mundo astral. Como a enxaqueca, ela mexe com aura, este aura, ele nos coloca naquele momento da enxaqueca no estado de anestesia. E você que passa por enxaqueca sabe isso. A gente não sente os braços, não sente as pernas, a gente entra num torpor. E aquele aura provocado pela doença, o aura físico, ele vai desencadear ou vai conectar com o aura metafísico ou com a aura de uma outra dimensão. Existe a provocação pelo aura da enxaqueca para um outro aura. Isso é muito comum em pessoas que têm enxaqueca, ver seres, ver outras realidades que não são da enxaqueca, mas que o aura provocado pelo sintoma da enxaqueca desperta o aura metafísico ou aura astral. Neste estado que você estava, você atraiu entidades. E a entidade que chega perto de nós nesse estado, ela é proporcional ao nosso estado de alma e aos nossos sentimentos. Em cima do sentimento que você estava, você atraiu elementais, ou espíritos da natureza, que nós chamamos. E este elemental começou a provocar os efeitos, ou seja, sair aquelas faíscas pelas pontas dos dedos, uma espécie de uma eletricidade de cor azul, que qualquer um pode ver numa sessão espírita, à meia luz, quando um espírita ele dá passe entre a ponta dos dedos e a cabeça da pessoa, formam estas figuras, formam essa descarga elétrica, e que é uma descarga ligada aos processos etéricos, e que se manifestam fisicamente, como uma espécie de uma eletricidade estática. Este efeito existe, e o que provocou foi este elemental. E quando surge um elemental, existe automaticamente todo o efeito de vibração. Quando nós saímos em viagem astral, o nosso corpo vibra. Existem os quakers, que chama tremedores, aquela seita religiosa que a pessoa, quando entra nos estados de clarevidência, previamente entra numa tremedeira total. Ela vibra. Existem vibrações do corpo, vibrações da mão, e você passou por um efeito parcial, ou seja, você vibrou a tua mão, teve aquela descarga elétrica que liga-se ao etérico, e essa entidade que chega é etérica, e provocou a vibração, mas o que aconteceu? Você teve susto, você teve medo, que erro! Você não pôde ir para frente, não pôde conhecer porque o medo te afastou. Por isso que no ocultismo não pode ter medo de nada. Nós temos que ter confiança e pesquisarmos tudo isso. Mas se você soltar a sua mão, deixar acontecer e não ter medo, você vai ver que as coisas vão ocorrer. E em cima disso você vai analisar, vai pesquisar e tirar de duas uma conclusão. Ou é você que está provocando isso por dom teu, ou por uma entidade externa, como eu falei da segunda vez agora, provocada por um elemental, por um silfo, por um gnomo, por uma fada, por uma ondina, seja ele qual for. E não tem que ter medo não, porque ligado ao elemental, os espíritos da natureza, nós temos sempre um anjo. Você nunca tem que ter medo. Mas se você tiver maus sentimentos, se você tiver uma alma conspurcada, se você estiver sentindo ódio, aí as entidades que vão se aproximar são ruins. Isso é nefasto, isso é ruim, é involutivo. Mas quando você vai fazer todo um processo de psicografia, ou pesquisar isso, ou sentir esses fenômenos, ou quando esses fenômenos ocorrerem de uma forma espontânea, você tem que estar sempre com a alma limpa, com a alma pura, com bons sentimentos, boas emoções. E se quiser testar a sua capacidade de psicografar, faça esse exercício. É lógico que numa primeira vez não vai acontecer, mas você tem
tem que ser assíduo, repetir diariamente, ou seja, sentar com uma mão sem forçar a caneta, uma caneta que escreva bem, lógico, sem peso, sem nada, fazer a introspecção, a meditação e desejar intensamente psicografar. E deixar rolar, deixar acontecer. E a coisa acontece, tá bom? Mas o nosso programa, falar desse assunto é muito interessante, ninguém falou de pintura mediúnica, ninguém fez perguntas mais detalhadas, mas foram perguntas interessantes. Ocultismo Sem Mistérios vai terminar agora, nós temos que encerrar o programa e sempre estaremos falando destes assuntos no nosso programa, mas nós terminamos e vale uma mensagem. Você não tem que se preocupar com coisas relacionadas ao astral e que nos são chegadas de uma maneira imposta, como a alegação de que toda a pintura mediúnica e de que toda a manifestação da psicografia ocorre somente através de desencarnados. Nunca, em hipótese alguma, isto ocorre. Existe, na maioria das vezes, a pintura mediúnica, ela é comprovada, a gente vê fisicamente. Existe a pintura mediúnica, existe todo um processo mediúnico, escultura mediúnica, escritas mediúnicas, que são ou que ocorrem por um processo de capacidades anímicas que até a própria pessoa desconhece, mas que entrando num estado diferenciado de ser, entrando num processo de auto-hipnose, de autossugestão, ou então de um auto-hipnotismo, ela consegue aflorar tudo isso e consegue escrever. O mesmo ocorre com xenografia, ou escrever coisas de outras línguas que a pessoa nunca estudou, ou pensa que não tem esse conhecimento. Mas tudo isso também pode ser desencadeado por elementais, e os elementais são terríveis, eles aprontam mesmo, e eles podem usar a nossa mão, escreverem coisas fantásticas que vêm através do mundo das ideias, captado por consciências angélicas e emanadas através dos elementais, principalmente os silfos, fazendo com que a gente escreva coisas maravilhosas, coisas fantásticas, coisas criativas diferentes, coisas até do futuro, que são captadas do mundo das ideias, ou seja, do plano mental pelas hierarquias angélicas e que fluem através dos duendes ou silfos, através da mão de um médium, e gradativamente tudo isso é impresso, tudo isso é colocado simultaneamente também na cabeça do médium quando ele está consciente, ou então em seu inconsciente quando ele está num estado assim de torpor, ou num estado de letargia, ou então sob efeito de hipnose, hipnotismo ou autossugestão. E através do encantamento, que é esta técnica de aplicar tudo isso, nós poderemos ser encantados e realizar obras fantásticas, pinturas fantásticas, escrevermos partituras, esculpirmos, criarmos invenções e tudo mais.